Texto base de nossa reflexão nesta noite é um texto muito conhecido da Palavra de Deus. Convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 6 ao versículo 11. Como mencionei, talvez seja um dos textos mais conhecidos da Palavra de Deus. Você certamente já ouviu alguns sermões baseados neste texto da Bíblia. Mas a Palavra de Deus sempre é nova e podemos relembrar e aprender cada vez mais e recordar aquilo que Deus tem para nós. E o texto, então, que serve de base para a nossa reflexão, está em Atos, capítulo 1, versículo de número 6. Você pode acompanhar na tela ou na sua própria Bíblia. Diz assim a palavra do Senhor. Então os que estavam com Jesus lhe perguntaram: Senhor, será este o momento em que restaurará o reino a Israel? Ele respondeu: o Pai já determinou o tempo e a ocasião para que isso aconteça. E não cabe a você saber. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas em toda parte. Em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra. Depois de ter dito isso, foi elevado numa nuvem, e os discípulos não conseguiram mais vê-lo. Continuaram a olhar atentamente para o céu, até que 2 homens vestidos de branco apareceram de repente no meio deles e disseram: Homens da Galileia, por que vocês estão aí parados, olhando para o céu? Esse Jesus, que foi elevado do meio de vocês ao céu, voltará do mesmo modo como o viram subir. A história de Jesus é de fato impressionante. Deus entre nós. Deus fala e nós podemos escutar. Podemos nos comunicar com Ele. Ele vem ao mundo para nos curar, nos ajudar e nos salvar. Por isso nós corremos um grande perigo de olharmos para Jesus e ficarmos apenas impressionados. Diante do fascinante Jesus, nós podemos nos tornar apenas em espectadores entusiasmados. Entusiasmados com a sua obra e com seus ensinamentos. Mas apenas admiradores. Apenas fãs de Jesus. Tentando, quem sabe, imitá-lo nos nossos melhores momentos. A tarefa de Lucas, ao escrever o Evangelho e ao escrever o livro de Atos, é nos impedir que sejamos apenas espectadores de Jesus. Nada além de fãs de sua mensagem. Lucas é um dos homens denominados evangelistas, que recebeu de Deus o comissionamento para escrever sobre alguns atos de Jesus Cristo durante a sua jornada aqui na terra. Ele é o único a registrar o que aconteceu depois da morte e ressurreição de Jesus, contando a vida dos apóstolos e dos discípulos nos primeiros anos do cristianismo. A história de Jesus não termina com Jesus. Continua na vida daqueles que creram nele. O sobrenatural não termina com a ressurreição de Jesus. Lucas deixa claro que aqueles primeiros cristãos não eram apenas espectadores. Eles assumiram com Jesus um compromisso como seguidores de Jesus. Eles se tornaram instrumentos de Deus para os propósitos de Deus aqui na terra, naquele tempo. O exemplo dos primeiros cristãos e de muitos outros que o sucederam ao longo dos séculos devem também nos desafiar. Na última conversa que Jesus teve com seus discípulos, depois da ressurreição, pouco antes de subir definitivamente para o céu, e esse momento então que é extremamente importante, o momento da ascensão de Jesus, nós temos algumas revelações e desafios muito fortes. Nesse diálogo, Jesus expressa não apenas o seu desejo, a sua expectativa para aqueles discípulos que estavam ali ao seu redor, mas para todos nós que nos tornamos seus seguidores. Ele diz claramente: eu quero que vocês sejam minhas testemunhas. Quais as implicações disso? Como ser uma testemunha eficaz? Qual o alcance da missão de uma testemunha de Jesus Cristo? Hoje nós vamos relembrar esses conceitos básicos do cristianismo.
Não tem hoje a pretensão de algo extremamente original, mas algumas vezes nós precisamos recordar aquilo que está lá no começo, na essência. Durante 3 anos, um grupo de discípulos seguiu Jesus. Não apenas aquele grupo dos 12, mas outras pessoas também. E eles que acompanharam Jesus mais de perto estavam o tempo todo ouvindo a mensagem do reino de Deus. A prioridade de Jesus sempre foi o reino, buscar o reino em primeiro lugar. Ele conta as parábolas sobre o reino. Ele está o tempo todo chamando o povo ao arrependimento para entrar no reino. E havia então uma grande expectativa do povo quando eles ouviam aquelas palavras de Jesus, de que aquele reino tão esperado por eles finalmente chegaria. Quem eram os ouvintes prioritários desta mensagem de Jesus? Os judeus. E na cabeça do judeu, esse reino sobre o qual Jesus estava falando era o reino de Israel, que no passado, que nos dias de Davi, tinha sido um reino muito forte. Que nos dias de Davi, muitos dos princípios da palavra de Deus, de justiça social e tantos outros, foram de fato implementados e o povo viveu feliz, em paz, vendo a glória de Deus na glória do rei Davi. Eles não eram subjugados por ninguém, pelo contrário, conquistaram povos ao seu redor, porque Davi foi um rei guerreiro. Aí vem Jesus Cristo. E eles olham para Jesus e eles então têm a expectativa de que aquele reino vai ser restaurado. Foi isso que eles perguntaram para Jesus aqui. Mas a morte de Jesus Cristo frustrou completamente os planos e as expectativas dos seus discípulos. Tanto assim que quando os discípulos ainda não sabiam que Jesus Cristo tinha ressuscitado, poucos dias depois de sua morte, na verdade, no domingo depois da sua morte, 2 dos seus discípulos estavam caminhando em direção a Emaús, e a Bíblia fala da frustração que eles tinham. Nós esperávamos que Jesus fosse ser o Messias, aquele que restauraria toda a glória do povo de Israel. Mas depois da ressurreição, quando eles perceberam que Jesus tinha vencido a morte, todas aquelas esperanças reacenderam como labaredas de uma grande fornalha. Eles estavam otimistas, eles estavam cheios de expectativas. Mas o tempo foi passando. Cerca de 50 dias depois da morte do Senhor, 40 dias ali depois da ressurreição, Jesus Cristo foi aparecendo diversas vezes com o corpo glorificado, mas começou a surgir então no coração deles uma dúvida. Afinal de contas, Jesus, quando é que o reino, esse reino que o Senhor veio implantar, vai efetivamente tomar forma? Nós vamos vencer o Império Romano. Nós vamos estar aí na crista da onda novamente. Nós vamos poder influenciar o mundo com os princípios da tua palavra e sendo um povo modelar. E aí, meus irmãos, na sequência do texto, eu encontro um grande consolo. Um dos maiores consolos que eu encontro na palavra de Deus enquanto pastor e pregador. Eu creio que eu já falei isso aqui, mas eu quero relembrar porque isso é importante. Os discípulos caminharam com Jesus durante 3 anos, pelo menos aqueles 11, porque um já tinha se afastado, um tinha morrido, que foi Judas. Mas eles não tinham compreendido, depois de 3 anos, a dimensão e a verdadeira natureza do reino de Deus. Eu fico pensando que os discípulos aqui se assemelham a pessoas que podem passar muitos anos na igreja, podem participar até da escola bíblica, podem vir à igreja culto após culto, mas não conseguem captar completamente a mensagem do Evangelho. Veja só, meus irmãos, a primeira mensagem de Jesus, lá em Marcos capítulo 1, versículo 15, foi: arrependam-se, creiam no Evangelho, porque o reino chegou. E Jesus Cristo, então, convida os discípulos a serem testemunhas dele. Mas para que eles fossem boas testemunhas, eles tinham que compreender a dimensão da obra de Jesus. E até aquele momento, depois da morte e da ressurreição de Jesus, eles ainda não estavam compreendendo isso completamente. Eles não estavam totalmente preparados. Eles estavam numa visão humanista. Tanto que eles dizem assim: quando é que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Deus não pretendia restaurar esse reino a Israel para ser uma testemunha de Jesus Cristo. Os primeiros discípulos precisaram compreender uma coisa, e nós também precisamos, para sermos testemunhas eficazes, compreender que há uma dimensão muito maior, espiritual e geográfica do reino de Deus. Nós precisamos entender corretamente a dimensão espiritual e geográfica do reino de Deus. Como tem explicado,
A expectativa deles era de um reino político. Um reino que viria para exaltar o povo de Israel e subjugar o Império Romano, que era o império dominante no mundo naquele tempo, e com mão de ferro subjugava as nações, inclusive o povo de Deus. Aí Jesus Cristo, diante daquela indagação, quando é que o reino vem? Ele dá uma resposta que é uma lapada. O Pai já determinou o tempo para que isso aconteça e não cabe a vocês saber. Eles estão com aquela curiosidade. Vai ser daqui um mês, daqui uma semana? Vai ser assim de forma inesperada? Quando é que o reino vai acontecer? Pergunta errada. Ele disse, olha, o Pai não aprove revelar para vocês. Quando é que o reino vai se concretizar? E um detalhe, esse reino não é um reino local. Vocês têm uma mensagem a transmitir a partir de Jerusalém. Essa mensagem, naturalmente, vai passar por Judeia, pela Samaria, que faz parte aqui do nosso povo. Mas esta mensagem do reino, ela tem que alcançar o mundo inteiro. O reino de Deus não é apenas para um povo. O reino de Deus não é apenas para uma etnia. O reino de Deus é para o mundo todo. Eles precisavam então ter a sua visão alargada, porque o reino de Deus nunca se limitou a fronteiras geográficas. O judaísmo, ele foi uma religião, e ainda é uma religião, muito exclusivista. Esse é o nosso Deus. Nosso Deus, o único Deus para a gente, não para os outros. Os outros que se não se afinarem a gente são nossos inimigos, estão fora. Deus vai ser duro com eles. Essa é a visão lá do Antigo Testamento e a visão que prevalecia na cabeça do povo e dos líderes judeus. É uma religião para o nosso povo. Quem desejar se relacionar com Deus tem que se submeter aos rituais do judaísmo. Os homens têm que passar, no mínimo, pela cerimônia da circuncisão. Naquele contexto havia alguns homens, algumas mulheres tementes a Deus, mas que tinham dificuldade de se encaixar e seguir todos esses preceitos do judaísmo. Aí veio o cristianismo, que é uma revolução, porque ele diz esses rituais, eles são lá do Antigo Testamento, são apenas dos judeus, e ele apresenta então um reino que tem uma dimensão universal aberta para todos. E aí o que Jesus está dizendo é o seguinte, vocês serão minhas testemunhas, e sendo minhas testemunhas, vocês serão testemunhas daquilo que eu ensinei. Vocês serão testemunhas do meu reino. Porque o reino alcança o mundo inteiro. E todos devem ter a oportunidade de conhecerem a belíssima e extraordinária história de Jesus. E o que aconteceu logo depois? Os discípulos, num primeiro momento, entenderam isso e abraçaram esta proposta de Jesus. Nós vamos ver mais adiante, num dos próximos sermões, que não foi isso que aconteceu. Eles tiveram muita resistência. A evangelização em Jerusalém, beleza. Assim que o Espírito Santo vem, eles evangelizam ali com toda a força, com todo o vigor, mas sair de Jerusalém, sair da Judéia, quebrar essas barreiras étnicas, foi muito difícil. Os próprios apóstolos que viviam com Jesus no dia a dia, gente como Pedro, teve muita dificuldade nesse sentido. O que eu quero então destacar aqui, meus queridos irmãos, é que há um forte vínculo entre ser testemunha de Jesus e ser uma testemunha do reino de Deus aqui na terra. Há um vínculo entre ser testemunha de Jesus e falar sobre um reino que já está no mundo, mas que ainda não se concretizou. Aquela pergunta dos discípulos ainda continua ecoando, porque o Pai ainda não determinou que o reino seja implantado de forma plena. Quando nós falamos então sobre esse vínculo, nós precisamos compreender que quando Jesus instruiu aos seus discípulos a serem suas testemunhas, conforme nós lemos agora, eles tinham que proclamar tudo que ouviram acerca de Jesus, da boca de Jesus. E aquilo que eles viram, os ensinos, a morte e a ressurreição de Jesus. Mas não era apenas um relato histórico, não apenas contar aquilo que aconteceu, mas dar a interpretação do que aconteceu.
proclamarem a realidade do reino de Deus. Não adiantava dizer Jesus fez milagre, Jesus fez isso, Jesus fez aquilo. A mensagem que Jesus Cristo queria que eles transmitissem, o testemunho deles, envolvia falar sobre o reino de Deus. Dizer que aqueles milagres que Jesus Cristo realizou eram sinais do reino, como João escreveu muito bem. O reino chegou. Por isso, Jesus Cristo debela as doenças, vence as doenças. Por isso ele tem poder sobre os demônios. Por isso ele tem poder sobre a natureza e tudo mais. Porque é simplesmente um reino que chegou com toda a força. E não apenas um milagreiro ou um mágico de quem nós estamos falando. A expansão do reino de Deus está ligada ao testemunho. O testemunho de Jesus serviu como um meio para que o reino de Deus pudesse se espalhar. Como eu falei inicialmente em Jerusalém, depois na Judéia, até os confins da terra. Cada relato de cura, cada vida transformada, era uma demonstração da conexão entre Jesus e seus discípulos. Era uma demonstração do poder do reino de Deus. E por isso, naqueles primeiros anos, especialmente do cristianismo, isso foi tão forte. O que aconteceu? Durante o ministério de Jesus, foi replicado numa grande medida na vida e no ministério dos cristãos na igreja primitiva. Milagres e transformação de vida continuaram sinalizando a presença do reino de Deus na terra. O testemunho de Cristo traz uma mensagem de redenção, transformação e promessa de uma nova realidade. Deus deseja que o mundo seja diferente. Mas como é que isso vai acontecer? Queridos irmãos, ainda que muitas coisas boas possam acontecer pela política, ainda que muitas coisas boas possam acontecer no mundo pela via da educação, ainda que muitas coisas boas possam acontecer no mundo pela via do desenvolvimento tecnológico, mas não será por essas vias que Deus vai transformar o mundo. A via pela qual Deus vai transformar o mundo é pela igreja, quando ela cumpre a sua missão. É a igreja espalhando a mensagem e a prática do reino de Deus. Portanto, em Atos capítulo 1, testemunhar da vida e da obra de Jesus é, na verdade, falar sobre este reino que Deus começou a implantar de forma definitiva pela vida de Jesus e quer continuar implantando no mundo através da sua igreja, através das nossas vidas. O ensino de Jesus é um ensino moral, mas ultrapassa isso. É um ensino ético, mas ultrapassa isso. É um ensino que traz bem-estar psicológico, mas ultrapassa isso. Porque as estruturas de uma cidade, de uma região, de um país, podem de fato mudar se os seguidores de Jesus Cristo abraçarem de forma radical os valores do reino de Deus. Quanto mais longe uma pessoa está dos princípios da palavra de Deus, maior se torna a percepção que nós temos desta realidade de transformação. Pessoas, por exemplo, que vivem nas ruas, nas cracolândias, pessoas que vivem presas na depressão no seu mais alto grau, pessoas que têm lares completamente desestruturados e começam a ser restaurados, pessoas que têm práticas religiosas claramente vinculadas ao diabo e quando estão libertadas de tudo isso, elas dão testemunho do poder do reino. Refugiados que encontram uma vida digna, acolhida em casas, lares ou em lugares como Minha Vida, Minha Vila, Minha Pátria. O livro de Atos, então, mostra como o evangelho impactou cidades e regiões ao ponto de alguém dizer, esses que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. Mas aquilo que aconteceu lá no primeiro século, numa certa medida, Deus deseja que continue acontecendo hoje através da igreja. Expansão do reino de Deus. Então a primeira ideia que eu quero que você carregue no seu coração, na sua mente nesta noite é essa. Quando Jesus Cristo fala de ser testemunha dele, ele está falando sobre ser testemunha do reino. Ele está falando sobre ser testemunha de um poder que chegou e que existe em nós e que existe na igreja do Senhor Jesus Cristo. Mas ser testemunha de Jesus Cristo
testemunha eficaz, implica também em estar disposto a ser um mártir pela pessoa e pela causa de Jesus. Por que eu estou dizendo isso? A palavra testemunha, no original, aqui em Atos capítulo 1, versículo 8, vem do grego da palavra mártires, que significa alguém que dá testemunho ou relato que ouviu. Mas não apenas dá testemunho e relato do que ouviu. É alguém que relata o que ouviu, mesmo que os outros questionem, mesmo que os outros critiquem, mesmo que os outros duvidem, mesmo que os outros pressionem para que ele cale a boca. Imagine você que vê um crime, uma coisa horrível. E aí então você vai ser testemunha. Mas antes de você chegar lá no lugar para você dar o seu testemunho, você recebe um telefonema. Cala a boca, senão eu te mato. Se você vai lá e continua testemunhando aquilo que você viu, porque você não consegue calar, você enfrenta aquela ameaça com coragem. E depois acontece alguma coisa com você, aquela ameaça é cumprida. Você é um mártir. Você é um testemunha que não se intimidou. É isso que Jesus Cristo estava dizendo. Eu quero que vocês sejam mártires. Testemunhas, que estejam dispostos a falar. Com o tempo, essa palavra mártir, ela se aplicou àqueles que deram a sua vida por sua fé. Aqueles que estiveram dispostos a sofrer para proclamarem de Jesus. Significa alguém que está disposto a morrer por uma causa. Portanto, quando Jesus Cristo diz, aqui em Atos capítulo 1, versículo 8, vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer por vocês, e vocês serão minhas testemunhas mártires, em toda parte, Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Ele está dizendo que os seus discípulos seriam aqueles que tivessem coragem de proclamar a sua mensagem com autoridade, custasse o que custasse, mesmo que isso custasse a sua vida. Ser testemunha de Jesus Cristo, muitas vezes, pode significar perseguição e morte. Porque o testemunho cristão, em muitos lugares, no passado e no presente, desafia os sistemas religiosos, desafia as forças políticas e culturais vigentes daqueles que se opõem ao Evangelho. Desde o início, proclamar Cristo como Senhor significava entrar em conflito com as autoridades e tradições daqueles que não aceitavam essa mensagem. Porque naquele tempo, o imperador, ele era endeusado. Ele não era apenas admirado e temido, ele ficava numa posição do próprio Deus. A palavra grega, então, para testemunha, como já mencionei, não é simplesmente alguém que vê uma coisa e fala de forma neutra, tranquila, não. Mas é alguém que está disposto a sustentar a verdade mesmo diante de oposição. Isso aconteceu com muitos dos primeiros discípulos, porque a igreja nasceu no ambiente de oposição. Jesus Cristo já tinha alertado sobre isso. Jesus Cristo sabia das coisas. Ele disse, se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso o mundo vos odeia. As autoridades religiosas, lá em Jerusalém, depois na Judéia, eles confrontaram os apóstolos. Não apenas confrontaram, eles perseguiram. E nós vamos ver, estudando o livro de Atos, quão forte foi essa perseguição. Porque declarar que Jesus era o Rei Salvador era uma afronta ao império, ao imperador. Os primeiros cristãos, então, enfrentaram perseguição religiosa. Os líderes judeus viram nos cristãos uma ameaça ao judaísmo. Não foi à toa que Estevão foi apedrejado, Atos capítulo 7, que apóstolos foram açoitados, apedrejados. E Paulo, que antes se chamava Saulo, perseguia duramente a igreja do Senhor Jesus Cristo. Além da perseguição religiosa, veio depois a perseguição política. O Império Romano, exigindo lealdade do imperador, perseguia os cristãos que se recusavam a adorar somente a César. Nero, por exemplo, culpou os cristãos de um incêndio em Roma e iniciou uma perseguição brutal no primeiro século.
Muitos foram mortos em arenas, queimados vivos, jogados para leões. Além disso, aqueles cristãos enfrentaram no primeiro século, especialmente nos primeiros séculos, uma resistência cultural, porque o cristianismo confrontava a idolatria vigente e os falsos deuses pagãos. Em Éfeso, os comerciantes que vendiam os seus ídolos se sentiram de fato prejudicados quando o evangelho chega e eles perceberam que o evangelho, o testemunho dos cristãos, ameaçava os seus negócios. O cristianismo promovia valores contraculturais, como a dignidade de cada pessoa, valorizando a mulher, desafiando os sistemas de opressão. Havia naquele tempo dificuldades de comunicação e viagem. Os apóstolos precisavam fazer longas viagens para cumprir esta missão. E eles não iam a bordo de um jatinho, não iam a bordo de um avião. Eles não tinham esses recursos naquele tempo. Os meios de comunicações eram precários e levar esta mensagem a todos os lugares implicava, assim, em sacrifício. Além disso, eles enfrentaram muitos falsos ensinos e divisões internas, porque desde o começo da igreja surgiram aqueles que quiseram distorcer a mensagem do evangelho, que quiseram obrigar os novos cristãos a seguirem as práticas do judaísmo. E houve muitos conflitos nesse sentido. Isso sem falar que muitos cristãos experimentaram o isolamento social e econômico. Em algumas cidades, os cristãos que queriam comercializar com os outros eram impedidos, seus negócios eram fechados, eles passaram por grandes necessidades. Apesar de tudo isso, o evangelho floresceu. E mesmo tendo alguns que se desanimaram e se afastaram, a grande maioria permaneceu firme na sua fé. Esta perseguição daqueles primeiros anos, meus irmãos, ela nunca deixou de existir. Nem sempre com a mesma intensidade, é verdade. Houve épocas na história em que ela diminuiu. Mas atualmente, nesse momento que nós estamos vivendo, nós temos notícias de que a perseguição no mundo tem aumentado contra os cristãos. E isso é algo que nós podemos esperar, porque a Bíblia diz que no final dos tempos a perseguição à igreja de Jesus Cristo aumentaria. Para vocês terem uma ideia, no ano passado, cerca de 365 milhões de cristãos enfrentaram perseguição. Cerca de 1 em cada 7 cristãos do mundo. E o número tem subido. Eles dizem que atualmente, neste ano, já tem chegado a 380 milhões de cristãos que estão sendo perseguidos. Uma informação de uma instituição que se dedica a estudar e dar apoio à igreja perseguida. Esse aumento não se reflete apenas no ataque a igrejas, como a gente tem ouvido, a escolas cristãs, mas também muitas outras formas de discriminação, prisões arbitrárias. Agora mesmo nós tivemos, há menos de um mês atrás, cristãos missionários nossos sendo presos lá na Índia e acusados de pregar o evangelho. Na Coreia do Norte, as políticas de tolerância zero ao evangelho fazem com que a igreja, de fato, sofra tremendamente. Lugares como Iêmen, Índia e até mesmo aqui na América Latina, em Cuba e no México, tem se registrado uma intensificação da violência e da perseguição contra os cristãos. Em resumo, o cenário atual é alarmante. E o aumento da perseguição exige as nossas orações e apoio à igreja sofredora. Mas mesmo no nosso ambiente de liberdade religiosa no Brasil, as restrições para pregar o evangelho, mesmo com o número crescente de pessoas que se dizem discípulos de Jesus Cristo, elas podem ir cerceando a nossa liberdade. Para isso, precisamos de um poder especial. E para que você seja uma testemunha eficaz de Jesus Cristo, devo relembrar, você precisa do poder do Espírito Santo. Precisamos ser empoderados pelo Espírito Santo. E por isso que Jesus Cristo, nessa última conversa, expressa este seu desejo e essa necessidade. Ele espera que eles possam testemunhar dele, testemunhar do reino, mas ele diz, isso não vai ser fácil. Vocês não terão a capacidade de realizar isso sozinhos. Em um ambiente de perseguição, vocês vão precisar de uma força especial. E ele orienta, então, vocês permaneçam em Jerusalém, porque eu vou subir, mas eu vou enviar dentro de algum tempo o Espírito Santo. E receber o Espírito Santo foi essencial para que aqueles discípulos deixassem de ser um grupo acovardado, preocupado, medroso e pudessem testemunhar com ousadia acerca da obra de Jesus Cristo, custasse o que custasse.
Em Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus afirma que eles receberiam um poder especial quando o Espírito Santo viesse sobre eles. Isso de fato se efetivou. Esse poder, então, foi os capacitou para cumprirem esta missão. Por isso nós não podemos abrir mão desse poder. Por isso que nós não podemos abrir mão de buscar esse poder do Espírito Santo. Nós não precisamos pedir que o Espírito Santo venha sobre nós, porque nós já temos o Espírito Santo. Mas nós temos que nos apropriar desse poder cada vez mais. Porque esse poder e esta pessoa do Espírito Santo que nos dá força para enfrentar qualquer perseguição, que nos dá sabedoria, que nos consola quando nós pregamos e aparentemente a resposta não vem como nós gostaríamos. É esse poder que transforma a vida das pessoas que recebem o Senhor Jesus como Salvador. É o poder do Espírito Santo que nos capacita a usar os dons, e usando esses dons nós abençoamos o mundo e sinalizamos o reino de Deus. Portanto, sem a presença do Espírito Santo, os discípulos não teriam conseguido cumprir a sua missão satisfatoriamente. Mas porque o Espírito Santo veio sobre eles, eles foram capazes de ir além, enfrentando a oposição e todos os desafios que tiveram pela frente. Esse mesmo poder do Espírito Santo continua à nossa disposição. Por isso, é um grande equívoco tentarmos realizar esta obra simplesmente com uma estratégia humana, com a força humana, confiando no poder humano, porque carecemos desesperadamente do poder do Espírito Santo na nossa vida para cumprirmos a nossa missão. Porque a nossa luta não são contra os homens contra forças humanas, mas contra potestades e hostes espirituais. Por fim, como podemos ser testemunhas eficazes de Jesus Cristo? Somos desafiados a procurar viver de uma forma coerente com os ensinamentos e o exemplo de Jesus Cristo. Ser uma testemunha de Jesus Cristo na prática significa que no seu dia a dia você vai buscar refletir o caráter de Jesus Cristo. Não é simplesmente alguém que fala de Jesus, é alguém que manifesta a vida de Jesus. Isso implica em integridade e consistência. Significa alinhar a sua vida profissional como discípulo de Jesus, com os valores cristãos, demonstrando honestidade, lealdade, justiça. As pessoas, muitas vezes, antes de ouvir você falar de Jesus, vão parar para ver a sua vida. E se a sua vida for completamente dissociada daquilo que Jesus ensinou e falou, o seu testemunho será ineficaz. Você é desafiado a, em determinados momentos, narrar a sua jornada de fé, explicar a razão da sua fé, relatar o que Jesus fez e tem feito na sua vida. Você é desafiado a procurar um diálogo e relacionamentos humanos que sejam significativos. As pessoas precisam ser ouvidas. As pessoas precisam ter as suas angústias colocadas, e você, como seguidor de Jesus Cristo, deve estar disposto a ouvi-los, talvez antes mesmo de falar. Porque em compreendendo o que está no coração deles, você pode transmitir com mais propriedade a mensagem do reino de Deus. Como cristãos, nós somos desafiados a atos de amor e de solidariedade, a engajar-se em atividades de voluntariado, ajudar os mais necessitados. E esse engajamento pode acontecer e deve acontecer também através da sua igreja. Você é desafiado para testemunhar do poder do Espírito Santo, dos valores do reino de Deus, a servir, desenvolvendo os seus dons espirituais. Em resumo, ser testemunha de Jesus Cristo não é algo reservado apenas para pastores, líderes e missionários. É um chamado para cada cristão, para você, meu irmão, para você, minha irmã, para cada um de vocês, não importa a sua idade ou tempo na igreja, para ser um reflexo da graça de Deus, para ser um exemplo pessoal do poder de Deus. Cada gesto seu, feito com autenticidade, na dependência do Senhor, é um sinal do reino de Deus. O que Deus deseja é que você seja mais do que um amigo do Evangelho. O que Deus deseja é que você seja mais do que um admirador de Jesus Cristo. Ele quer que você seja mais do que um frequentador de cultos. Ele quer que você seja uma testemunha fiel, dedicada e competente do Senhor Jesus Cristo. Há uma história, é simplesmente uma história, não está na Bíblia, que talvez você já tenha ouvido, mas eu quero repetir. Diz que quando Jesus Cristo terminou a sua missão, chegou lá no céu, depois desse diálogo aqui com os discípulos, um anjo perguntou para ele: Senhor,
O Senhor confiou essa missão de ser testemunha, de levar a sua mensagem àqueles homens tão ignorantes, que estão ainda pensando que o reino de Deus é o reino só de Israel. Não é muita coragem do Senhor? Qual é o seu plano alternativo se eles falharem? Qual é o plano B? E Jesus teria dito, não existe plano B. Eu não vou enviar anjos, eu não vou colocar um outdoor no céu, eu não vou fazer um painel de LED anunciando essa mensagem. Na verdade, eles cheios do Espírito Santo poderão realizar esta missão. É este o nosso desafio. Assumirmos esta missão, este privilégio que o Senhor nos dá, esta grande responsabilidade. Comunicarmos ao mundo a mensagem de Jesus Cristo, seja testemunhas dele e testemunhas do seu reino. Realizando essa obra, a partir da nossa própria casa, você que é pai, você que é mãe, dedicando tempo para ensinar a palavra de Deus ao seu filho, à sua filha. Não terceirize essa responsabilidade. Você que está no seu ambiente de trabalho, quem é que vai levar esta mensagem? Pode ser que eles possam ver aqui um dia, vir um culto, ver na internet um culto, mas é você prioritariamente que vai estar lá testemunhando de Jesus Cristo. E alguns esforços nós fazemos coletivamente. Uma passeata evangelística, como fizemos há 15 dias atrás, um projeto como Casa de Julgamento, um congresso, mas essas ações como igreja, elas são complementares, elas não substituem aquela conversa individual, pessoal, o seu testemunho pessoal. É fácil fazer isso? Nem sempre. Se fosse fácil, todos nós faríamos isso o tempo todo. Mas lembre, Jesus Cristo não nos chamou para uma tarefa fácil. Ser testemunha é ser mártir. E mártir não apenas no sentido de dar a sua própria vida morrendo pelo Evangelho, não negando Jesus, mas dar a sua vida dando o seu tempo falando de Jesus, sendo um discípulo autêntico. Olhe para aqueles que nos antecederam. Olhe para aqueles que plantaram o Evangelho em nossa terra. Alguns que subiram no lombo de animais e percorreram grandes distâncias, simplesmente para ir pregar a mensagem do Evangelho para uma família lá no interior do sertão ou na Amazônia. Lembremos dos irmãos que hoje estão no mundo pagando um alto preço para testemunharem da sua fé. Não, meus queridos irmãos, esta não é uma missão opcional, não é uma coisa dentre tantas que a igreja tem que fazer. Que o Espírito Santo nos empodere, nos guie e capacite para esta missão gloriosa. Mais que o engajamento em uma causa política, ou social, ou qualquer outra causa. Testemunhar de quem é Jesus, o seu amor e a sua graça. Esta é a nossa missão. Que Deus nos abençoe. Amém. Feche os seus olhos. Esse agora é um momento de reflexão pessoal. É um momento de você ser muito sincero com Deus. E perguntar para Ele se você já tem realmente cumprido todas as possibilidades que existem do seu testemunho como cristão, de ser uma testemunha de Jesus. Talvez você esteja fazendo isso através da igreja, do ministério da igreja, mas você pode fazer ainda mais no seu ambiente de trabalho ou na sua casa. Ou talvez seja o contrário. Você testemunha de Jesus com a sua vida, mas não consegue transmitir isso de outras formas. Peça a Deus que o ajude agora a se envolver com a obra missionária, a fazer com que o Evangelho possa alcançar não apenas quem está perto de você, mas quem está longe, através do seu envolvimento com missões, com a sua oração, com a sua contribuição. Ou quem sabe Deus o chama para dedicar a sua vida de modo especial a Ele, indo para um outro lugar, para pregar ali a mensagem do reino de Deus. Coloque diante de Deus a sua vida. Peça a Ele que fale ao seu coração. E diga sim para Deus. Diga sim para Jesus Cristo. Para que através da sua vida, o Evangelho possa chegar também a todo mundo. Nós te pedimos isso, Pai, no precioso nome de Jesus. Amém.